Ó, pra gente adiantar aqui, vamos ler o capítulo 12, tá? Eu tô lendo com as meninas do Mais Que Magra, Mais Que Magras, M3. Vamos colocar um ânimo nessa voz. A gente vai ler o capítulo 12, A Lei do Mínimo Esforço. Em seu premiado livro Armas, Germes e Aço, o antropólogo e biólogo Jared Diamond aponta um fato simples. Diferentes continentes têm formas diferentes. À primeira vista, essa afirmação parece bastante óbvia e sem importância, mas acaba tendo um profundo impacto no comportamento humano. O eixo primário das Américas vai de norte a sul, ou seja, a massa de terra da América do Norte e do Sul tendem a ser alta e magra, em vez de larga e gorda. O mesmo se aplica de modo geral à África, enquanto isso o território que compõe a Europa, a Ásia e o Oriente Médio é o oposto. Esse enorme trecho de terra tende a ser mais a leste-oeste no formato. De acordo com Diamond, essa diferença de formato desempenhou um papel significativo na disseminação da agricultura ao longo dos séculos. Quando a agricultura começou a se espalhar pelo mundo, os agricultores tiveram mais facilidade de expandir ao longo das rotas leste-oeste do que das rotas norte-sul. Isso ocorre porque os locais ao longo da mesma latitude geralmente compartilham climas semelhantes, quantidade de luz solar, chuva e mudanças na estação. Esses fatores permitiram que os agricultores da Europa e da Ásia domesticassem algumas culturas e as cultivassem ao longo de todo o território de França à China. Em comparação, o clima varia muito quando nós viajamos de norte a sul. Imagine o quão diferente é o clima na Flórida em comparação ao clima do Canadá. Você pode ser o agricultor mais talentoso do mundo, mas isso não o ajudará a cultivar as laranjas da Flórida no inverno canadense. A neve não é uma boa alternativa como solo. Para espalhar as colheitas ao longo das rotas norte-sul, os agricultores precisariam encontrar e domesticar novas plantas sempre que mudasse o clima. Como resultado, a agricultura se espalhou de 2 a 3 vezes muito mais rápido na Ásia e na Europa do que nas Américas. Ao longo dos séculos, essa pequena diferença teve um impacto muito grande. O aumento da produção de alimentos permitiu um crescimento populacional mais rápido, com mais pessoas. Essas culturas foram capazes de construir exércitos muito mais fortes e foram mais bem equipadas para desenvolver novas tecnologias. As mudanças começaram pequenas, uma cultura que se espalhou um pouco mais, uma população que cresceu um pouco mais rápido, mas agravou-se em diferenças substanciais ao longo do tempo. A disseminação da agricultura fornece um exemplo do que chamamos da terceira lei de comportamento em escala global. A sabedoria convencional afirma que a motivação é a chave para a mudança de hábitos. Talvez, se você realmente quisesse, conseguiria. Mas a verdade é que a nossa verdadeira motivação é sermos preguiçosos e fazer o que é conveniente. Tem um vídeo do doutor, acho que é do Dr. Pedro Calabres, que fala que sempre que a gente depender da nossa força de vontade, a tendência é o fracasso, porque a nossa vontade é preguiçosa, a nossa vontade é assistir uma série, é descansar no sofá. Então é bem isso que ele falou aqui, né? Mas a verdade é que a nossa verdadeira motivação é sermos preguiçosos e fazer aquilo que é conveniente. E apesar do que o mais recente best-seller da produtividade vai lhe dizer, essa é uma estratégia inteligente, não estúpida. A energia ela é preciosa e o cérebro está preparado para economizá-la sempre que for possível. É da natureza humana seguir a lei do mínimo esforço, que afirma que ao decidir entre duas opções que são semelhantes, as pessoas vão escolher naturalmente, elas serão atraídas pela opção que requer o mínimo de trabalho. Por exemplo, expandir sua fazenda para o leste, onde você pode cultivar as mesmas culturas, em vez de se dirigir para o norte, onde o clima é diferente. De todas as ações possíveis que podemos realizar, a que vai ser realizada é aquela que oferece o maior valor pelo menor esforço. Estamos motivados a fazer o que é mais fácil. Toda ação requer uma certa quantidade de energia. Quanto mais energia for necessária, menor a probabilidade de ocorrer. Se o seu objetivo é fazer uma centena de flexões por dia, isso vai despender muita energia. No começo, quando você está motivado e animado, você reúne forças para começar. Depois de alguns dias, o esforço parece ser tão exaustivo. Enquanto isso, manter o hábito de fazer uma flexão por dia quase não requer energia para começar. E quanto menos energia um hábito requerer de você no princípio, maior é a probabilidade de ocorrer. Analise qualquer comportamento que preencha grande parte da sua vida e verá que pode ser realizado com níveis baixos de motivação. Hábitos como navegar no celular, verificar e-mails, assistir televisão, roubam muito do nosso tempo.
porque podem ser executados quase sem esforço nenhum. Eles são incrivelmente convenientes a nós. De certo modo, todo hábito é apenas um obstáculo para conseguir o que você realmente deseja. A dieta é um obstáculo para entrar em forma, a meditação é um obstáculo para sentir-se mais calmo. O registro no diário é um obstáculo para pensar com clareza. Você não quer o hábito em si, o que você quer é o resultado que ele vai lhe proporcionar. Quanto maior o obstáculo, isto é, quanto mais difícil for o hábito, mais resistência haverá entre você e o estado final que você deseja. É por isso que é crucial tornar seus hábitos tão fáceis que eles possam ser feitos sem vontade. Se puder tornar seus bons hábitos mais convenientes, vai ser muito mais provável que você consiga segui-los. Mas e quando, a todos os momentos, o que parecemos fazer o oposto? Se somos tão preguiçosos, como você explica às pessoas que realizam coisas difíceis, como, por exemplo, começar um negócio, educar um filho, escalar o Everest? Certamente você é capaz de fazer coisas muito difíceis. O problema é que em alguns dias você sente vontade de fazer o trabalho pesado, em outros você tem vontade de desistir. Nos dias difíceis é crucial ter tantas coisas trabalhando a seu favor quanto for possível, para que você possa superar os desafios que a vida naturalmente vai colocar no seu caminho. Quanto menos resistência você enfrenta, mais fácil será para o seu eu mais forte emergir. A ideia por trás de torne-o fácil não é apenas fazer as coisas mais fáceis. A ideia é tornar o mais fácil possível no momento de fazer as coisas para que elas compensem em longo prazo. Como conseguir mais com menos esforço? Imagine que você está segurando uma mangueira de jardim dobrada no meio. Um pouco de água pode fluir, mas não pode muito. Se quiser aumentar a quantidade de água que passa pela mangueira, você tem duas opções. A primeira é abrir a torneira mais e forçar mais a água a sair. E a segunda é simplesmente remover a dobra da mangueira e deixar a água fluir naturalmente. Tentar aumentar sua motivação para criar um hábito que parece-lhe difícil é como tentar forçar a água através da mangueira dobrada. É possível, mas vai requerer muito mais esforço e vai aumentar a sua tensão na vida. Enquanto isso, tornar seus hábitos mais simples e fáceis é como remover essa dobra da mangueira. Em vez de você tentar superar a sua resistência, você vai reduzir. Uma das maiores e mais eficazes formas de reduzir a resistência associada a seus hábitos é você praticar o que eu chamo de reconfiguração do ambiente. No capítulo 6 nós falamos muito sobre isso. Falamos sobre design de ambiente como um método para tornar sugestões mais óbvias, mas você pode também otimizar seu ambiente para facilitar ações. Por exemplo, ao decidir onde você vai praticar um novo hábito, é melhor escolher um lugar que já esteja no caminho da sua rotina. Os hábitos são mais fáceis de criar quando eles se encaixam num fluxo da vida que já existe. É mais provável que você não falte à academia se ela está no caminho do trabalho para casa, porque parar não entra num grande conflito com o estilo de vida que você já leva. Em comparação, se a academia estiver completamente fora do seu trajeto normal, mesmo que seja apenas alguns quarteirões, você vai ter que sair do seu caminho para chegar lá. Talvez, ainda mais eficaz seja reduzir a resistência em casa ou no escritório. Muitas vezes, tentamos começar com hábitos em ambientes de alta resistência. Tentamos seguir, por exemplo, uma dieta muito rigorosa enquanto saímos para jantar com os amigos. Nós tentamos escrever um livro em uma casa que tem um ambiente completamente caótico. Tentamos nos concentrar usando um smartphone cheio de distrações e aplicativos com notificações. Não precisa ser assim. Podemos remover o que eu chamo de pontos de atrito que nos impedem de evoluir. É exatamente isso que os fabricantes de eletrônicos do Japão começaram a fazer na década de 70. Em um artigo publicado no New Yorker, intitulado Better All the Time, James Surowiecki escreve: as empresas japonesas enfatizaram o que veio a ser conhecido como produção enxuta, buscando implacavelmente remover resíduos de todos os tipos de processos de produção, redesenhando espaços de trabalho para que trabalhadores não precisassem perder tempo, se virando, se contorcendo para alcançar ferramentas. O resultado foi que as fábricas japonesas eram muito mais eficientes e os produtos muito mais confiáveis do que os dos norte-americanos. Em 74, as chamadas para assistência técnica de televisores coloridos de fabricação norte-americana eram 5 vezes mais comuns que a de televisores japoneses. Em 79, os trabalhadores norte-americanos levavam 3 vezes mais tempo para montar os produtos. Gosto de me referir a essa estratégia como adição por subtração. As empresas japonesas procuraram todos os pontos de resistência no processo de fabricação e simplesmente os eliminaram.
Ao subtrair o esforço desperdiçado, elas adicionaram clientes e receita. Da mesma forma, quando removemos os pontos de atrito que minam nosso tempo, nossa energia, podemos conquistar mais com muito menos esforço. Essa é uma das razões pelas quais arrumar tudo pode ser tão bom. Estamos simultaneamente avançando e aliviando uma carga cognitiva que no nosso meio nos impõe. Que sensacional! Não sei como vocês se sentem quando leem o livro, mas eu me sinto empoderadíssima. E nossa, parece que abre um novo horizonte. Tudo faz sentido. Se você analisar os produtos mais formadores de hábitos, notará que uma das coisas que esses produtos e serviços fazem melhor é remover pequenas resistências da vida. Os serviços de entrega de refeições reduzem a resistência de comprar mantimento. O aplicativo de namoro de fazer apresentação social. O serviço da carona de se deslocar até outro lado da cidade. As mensagens de texto reduzem a resistência de enviar uma carta pelo correio. Como o fabricante de televisores japoneses redesenhando seu espaço de trabalho para reduzir o desperdício de movimento, as empresas de sucesso projetam seus produtos para automatizar, eliminar e simplificar o maior número de etapas possível. Elas reduzem o número de campos em cada formulário que as pessoas têm que preencher. Diminuem o número de cliques necessários para se criar uma conta. Entregam seus produtos com instruções que sejam fáceis de entender ou exigem menos escolhas dos seus clientes. Quando os primeiros assistentes virtuais ativados por voz foram lançados, produtos como Google Home, Amazon Echo e Apple HomePod, perguntei a um amigo do que ele gostava no produto que ele havia comprado e ele disse que era mais fácil dizer toque uma música country do que pegar o telefone, abrir um aplicativo de música, escolher a lista de reprodução e achar a música. É claro que apenas alguns anos antes, ter acesso ilimitado à música no bolso era um comportamento muito menos trabalhoso em comparação a dirigir até a loja e comprar um CD. O mundo dos negócios é uma eterna busca para entregar o mesmo resultado de forma simplificada, mais fácil. Estratégias similares têm sido usadas efetivamente pelos governos. Quando o governo britânico quis aumentar as taxas de arrecadação de impostos, eles mudaram a abordagem de direcionar cidadãos a uma página da web, onde o formulário de imposto poderia ser baixado por um link que os levava diretamente àquele formulário. Reduzir essa etapa no processo aumentou a taxa de resposta de 19,2 para 23,4 para um país como o Reino Unido. Esses pontos percentuais representam milhões e milhões em receita tributária. A ideia central aqui é criar um ambiente em que fazer a coisa certa é o mais fácil possível. Grande parte da batalha de construir hábitos melhores se resume a encontrar maneiras de reduzir a resistência associada aos nossos bons hábitos e aumentar a resistência associada aos maus hábitos. Prepare o ambiente para um uso futuro. Oswald Nichols é um desenvolvedor de TI de Natchez, Mississippi. Ele também é alguém que entende... Se eu falar errado em inglês, gente, me perdoem, hein? Ele também é alguém que entende o poder de preparar seu ambiente. Nichols discorreu sobre seus hábitos de limpeza, seguindo uma estratégia que ele chama de reinicializar o ambiente. Por exemplo, quando termina de assistir a televisão, ele coloca o controle de volta no suporte, arruma as almofadas, dobra o cobertor. Quando ele sai do carro, ele limpa tudo, joga o lixo fora. Sempre que toma banho, limpa o vaso sanitário enquanto o chuveiro está aquecendo. Ele observa qual é o momento perfeito para limpar o vaso. E é imediatamente antes de você se lavar no chuveiro. O propósito de reinicializar cada ambiente não é simplesmente limpá-lo depois da última ação, mas prepará-lo para a ação futura. Eu ouvi uma vez isso com uma personal organizer e ela dizia assim que você tem que sempre entrar num ambiente e deixar ele 1% melhor do que ele era quando você entrou. Então, você sempre entra num ambiente pensando o que eu posso melhorar aqui para deixar melhor. É o mesmo pensamento. Quando eu entro em um ambiente, tudo está no lugar certo, escreveu Nichols. Como faço isso todos os dias, em todos os cômodos, as coisas sempre permanecem no lugar. As pessoas pensam que eu trabalho muito, mas na verdade eu sou extremamente preguiçoso. Sou apenas preguiçosamente proativo. Isso proporciona para mim muito tempo extra. Sempre que organizo um espaço para um propósito específico, você o prepara para facilitar a próxima ação. Por exemplo, a minha esposa guarda uma caixa de cartões comemorativos por ocasião. Aniversário, condolências, casamento, formaturas e assim por diante. Sempre que necessário, ela pega um cartão apropriado e envia. Ela é incrivelmente boa em se lembrar de enviar cartões, porque simplesmente ela reduziu a resistência de fazer. Durante anos eu fui o oposto. Alguém tinha um bebê e eu pensava, deveria mandar um cartão. Mas as semanas passavam e quando eu me lembrava de comprar um já era tarde. O hábito não era fácil. Há muitas maneiras de se preparar o ambiente para que ele esteja pronto para o seu uso imediato. Se você quiser preparar um café da manhã saudável, coloque a frigideira no fogão, arrume pratos, utensílios na noite anterior. Quando acordar, fazer o café será fácil. Quer desenhar mais? Coloque lápis, canetas, cadernos e ferramentas de desenho, tudo na mesa de fácil acesso.
Quer se exercitar? Prepare suas roupas de ginástica antes, sapatos, bolsa, ginástica, garrafa, tudo com antecedência. Quer melhorar a dieta? Pique boa quantidade de frutas, legumes no final de semana, guarde em recipientes para que você tenha tudo fácil acesso. Opções prontas para comer durante a semana e produtos saudáveis. Essas são maneiras bem simples de tornar um hábito o caminho menor da resistência. Você também pode inverter esse princípio e preparar o ambiente para dificultar os comportamentos ruins. Se você estiver assistindo a televisão demais, por exemplo, desconecte ela a cada uso. Apenas conecte-a novamente se puder dizer em voz alta o nome do programa que você deseja assistir. Essa configuração cria resistência suficiente para evitar assistir a televisão sem pensar. Se isso não acontecer, você pode dar um passo adiante. Desconecte a televisão, tire as baterias do controle a cada uso, para que ligá-la exija um tempo extra de você. E se você realmente for obstinado, mova a televisão para outro cômodo, guarde num armário a cada uso. Dificulte, você pode ter certeza de que só vai tirá-la quando realmente quiser assistir algo. Quanto maior a resistência que você cria, menor a probabilidade do hábito. Sempre que possível, deixo meu telefone em uma sala diferente até o almoço. Quando está bem do meu lado, acabo checando da manhã toda sem nenhum motivo. Mas quando está na outra sala, eu até esqueço dele. A resistência é grande o suficiente para que eu não o pegue sem motivo. Como resultado, tenho 3 a 4 horas todas as manhãs que posso trabalhar sem nenhuma interrupção. Se eu colocar o telefone em outra sala, não parece suficiente. Se colocar o telefone em outra sala não parece suficiente, peça a um amigo ou um familiar que o esconda por algumas horas, intencionalmente. Peça a um colega de trabalho que o mantenha na sua mesa e devolva-o para você na hora do almoço. É notável como é necessária pouca resistência para evitar comportamentos indesejáveis. Quando escondo a cerveja na parte de trás da geladeira onde eu não vejo, eu bebo menos. Quando excluo aplicativos da mídia social do meu telefone, leva semanas até que eu faça de novo o download deles e faça login. Esses truques dificilmente controlarão o vício real, mas para muitos de nós, um pouco de resistência a mais pode ser a diferença entre manter o bom hábito e ceder a um mau hábito. Imagine o impacto cumulativo de fazer dezenas dessas mudanças e viver em um ambiente projetado para tornar os bons comportamentos muito mais fáceis e os maus comportamentos bem mais difíceis. Quer estejamos abordando a mudança de comportamento como indivíduo, pai, como coach, como líder, devemos nos fazer essa pergunta: como podemos projetar um mundo onde é fácil fazer o que é certo e difícil fazer o que vai te prejudicar? Reconfigure sua vida para que as ações mais importantes sejam também sempre as mais fáceis de fazer. O comportamento humano segue a lei do mínimo esforço. O resuminho, lembra? Cada capítulo tem um resuminho, esse livro é perfeito. O comportamento humano segue a lei do mínimo esforço, naturalmente somos atraídos pela opção que requer mínimo de trabalho. Crie um ambiente em que fazer a coisa certa seja o mais fácil possível. Reduza a resistência associada aos bons comportamentos. Quando a resistência é baixa, os hábitos são fáceis. Aumente a resistência associada aos maus. Quando a resistência é alta, os hábitos são difíceis. Prepare seu ambiente para facilitar as suas ações futuras. Capítulo 12, olha, nós vamos terminar, dentro do prazo. Hábitos atômicos. Nos vemos amanhã, agora não vou gravar outro, no capítulo 13, e o tema é, olha que legal, como parar de procrastinar usando a regra dos 2 minutos. Um beijo.